Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela bondade e pela misericórdia do Senhor Jesus, eu sou o pastor André Pessoa Gomes, onde nós lançamos diante de Deus e te apresentamos o Primícias para o Reino de Deus. Para a glória de Jesus, estamos a meditar na sua doce e sua maravilhosa palavra, onde acreditamos que a sua voz e a sua vontade está presente em todo o tempo, até a consumação dos séculos. A meditação de hoje, quanto ao livro de Gênesis, no capítulo de número 23, nos versículos 1 e 2 diz assim: Sara viveu 127 anos e morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Amém. Louvado seja o nome de Jesus pela sua graça, pela sua porção, a qual nos é confiada hoje, pelo selo do Espírito Santo, pelo amor do Senhor, o nosso Deus. Já vimos nos textos anteriores o cumprimento da promessa na vida de Abraão e Sara quanto ao nascimento de um filho, a qual dali o próprio Deus lançara sobre a sua vida o estado da salvação quanto à vinda do Messias. E nós acreditamos que depois da qual o patriarca alcançara tal alegria, tal felicidade, tal gozo, tal recompensa, poderíamos pensar que este seria um belo de um final, a qual nos retrata os dias de hoje como um filme de longa-metragem. Mas nós sabemos que a vida não é um filme. E que sim, podemos passar por bons dias aqui nesta terra, que podemos ter experiências sobrenaturais e grandiosas, como foi com este casal patriarca, a qual em sua boa velhice deram à luz um filho. Mas também à luz da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que nos traz a verdade da vida, percebemos que entre tantas dificuldades, tantas adversidades e obstáculos, Abraão ainda estava para enfrentar o maior do que todos, a morte de Sara. Isso mesmo. E agora, como definir a própria vida? E agora, como enxergar aquilo que está avante, quando o próprio Deus lançara um projeto, um sonho e uma confiança a um casal e não a um único ser? Cabia agora a Abraão encher-se de coragem, continuar vivendo pela fé como ali até então o fora, e se comportar de uma forma a qual o nome de Jesus é glorificado. E o que nós lemos também nos remete à tristeza, à angústia e à agonia que Abraão teve com sua amada Sara. Mas vamos para os detalhes históricos, para que Deus continue falando aos nossos corações também quanto àquilo que está nas entrelinhas. A Bíblia diz que ele estava neste lugar que era chamado Hebrom, no meio dos hititas, um povo a qual lhe acolhera e lhe aceitara até como um príncipe. Sim, eles viam isso na vida de Abraão, por sua conduta, pela sua maneira de viver, pela excelência quanto à adoração ao seu Deus. E Abraão não teve dificuldades para falar com os mesmos, a pedir-lhes o direito de enterrar a sua esposa. Olha, eu desconheço um exemplo ainda maior do que esse, senão do próprio Jesus Cristo, quanto aquilo que nós podemos chamar de humildade e de satisfação plena no Senhor. Porque você perceba que Abraão tinha todo um contexto na sociedade, ele tinha respaldo para fazer o que lhe desse na telha. Mas ele não usou a sua fama
e as glórias que Deus lhe confiara até o dia então, para estar a subordinar ou humilhar alguém. Pelo contrário, ele mesmo se humilhou, se reuniu com os tais e pediu apenas um pedaço de terra, onde havia uma caverna, no lugar a qual chamara Macpela. Ali os hititas não pensaram duas vezes, mas o próprio proprietário da terra fez questão de não somente permitir que Abraão enterrasse a sua esposa, mas que ele a tomasse sem ter que lhe custar absolutamente nada, o que Abraão não permitira. Até que entraram num acordo, onde a terra foi comprada, e ali, finalmente, Abraão pôde enterrar a sua esposa. Que exemplo de humildade. Que exemplo de um verdadeiro cristão nesta terra. Que exemplo de um homem que viveu pela fé e não da fé. Pois o que vemos nos dias de hoje são pessoas tentando viver da fé. Engano, mentiras, subornos, ganâncias, fama, mamon. Mas Abraão não. O interessante é que Deus o instruíra a peregrinar sobre a terra, sabe? E ali Abraão, sendo reconhecido por alguns povos, até mesmo pela sua historicidade, cabia-lhe o devido respeito e a vida. Abraão sabia entrar e sabia sair. Sabia se comportar dentro de uma sociedade a qual ele jamais pensara que o mundo gira em torno de si mesmo. Perceba que Abraão, por direito, pelo chamado de Deus, no mundo espiritual era o dono daquela terra. Era dos seus descendentes, seria de seus filhos. Mas Abraão se comporta como um verdadeiro homem de Deus e se sujeita ao povo daquela terra. Isto se chama evangelho. Isto se chama cristianismo. Se sujeitar. Muitas vezes ser humilhado. Até quando não somos chamados. E o interessante é que nós diariamente passamos por isso, sabe? Momentos de humilhação. Momentos onde parece que não vamos ter forças, nem ao menos para levantar a cabeça. E venhamos lembrar que Abraão acabara de perder a sua mulher amada. Quem sabe poderia ter todos os motivos, o resmungão, o murmurador, mas não, se deu exemplo e glorificou o nome do Senhor. Este Abraão, a qual Deus confiara a terra de Canaã, morreu com apenas uma propriedade em suas mãos, sobre um documento em escrito. A caverna do campo de Macpela. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã. Brigamos por tantas coisas. Almejamos tantas coisas nesta terra. Brigamos com tantas pessoas. Nos opomos a tantas situações. Em meio a tudo isso, Deus já nos deu o melhor dessa terra. Somos herdeiros, juntamente com Cristo, no trono da graça do nosso Senhor. E quase todos os dias eu e você nos mostramos homens e mulheres grosseiros, cheios de reclamações e de murmurações. Que este princípio da palavra de hoje possa converter a minha e a tua alma. Diante de pensarmos ser alguém, lembrarmos que quem subiu naquela cruz foi Jesus Cristo. Não foi eu, não foi você. Tudo pertence a Deus, tudo é dele, e a glória para ele. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o Primícias para o Reino de Deus. Amém.